Olá, rapaziada, amigos e inscritos do canal O Vasco em Pauta, tudo bem com vocês? Gente, eu venho aqui para ter uma conversa com vocês a respeito da situação do Vasco. Se eu acho, por exemplo, que a gente tem condição de fugir desse rebaixamento, o que a gente precisa para a gente fugir desse rebaixamento. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre as contratações, né? As contratações que, a meu ver, estão sendo muito fracas. Não tem vindo jogadores que a gente possa apostar que vão realmente dar resultado, o time vá render com eles. Então, os jogadores que estão vindo, para mim, são todos apostas. São jogadores medianos que pode dar resultado, como pode não dar resultado. Hoje foram apresentados mais dois aí. O Paulinho, né, que é meia, e o Bruno Prachedes, que é outro meia. Sendo que esse tem 21 anos, é muito novo, já foi jogador do Vasco na base. Né? E o Paulinho é vascaíno de coração, a família inteira é vascaíno, mas só isso não é ingrediente para tirar o time dessa zona de rebaixamento. Nós precisamos de contratações urgentes, pois a janela se encerra na quarta-feira. Então, quer dizer, temos aí aproximadamente 6 dias para que o Paulo Brax consiga fazer o que não fez em 5 meses ou 6 meses. O Paulo Brax agora em 6 dias vai ter que fazer o que não fez em 6 meses. E eu acho uma coisa muito estranha, por exemplo, que eu acho que não deveria ser. Eu assisti a apresentação, porque, cara, essas apresentações, cara, é que nem entrevista coletiva de técnico, não acrescenta nada. As perguntas são sempre as mesmas, a resposta as mesmas são, então não acrescenta nada. Eu só acho o seguinte: o tal do Paulo Brax estava lá para apresentar os jogadores, ele tinha que estar era correndo atrás de jogador para contratar, pô. E não perdendo tempo com anunciando contratação, pô. Bota outro cara lá para anunciar, porra, e ele fica lá atrás do jogador para contratar, mantendo contato, fazendo, entendeu? Porque, porra, a gente precisa de jogador bom. Você vê aí, ó, o São Paulo tá praticamente acertado com o James Rodrigues. Porra, os outros times, o Corinthians trouxe o Lucas Veríssimo. Porra, isso é o Corinthians, gente. O Corinthians tá tão endividado quanto o Vasco da Gama, cara. Tá tão endividado quanto, porque... E como é que eles conseguem trazer os caras? Jogador de primeira linha? O Vasco não consegue. O Vasco não consegue. E eu tenho uma coisa que me acompanha desde o início, desde quando eu comecei a participar de lives e até de outro companheiro, que eu vou voltar a participar aqui, porque isso aqui eu uso desde o início, ó. Eu uso isso aqui, ó. Então, dá para ver? Não sei se dá para ver. Tá ruim, né? Ó. Cadê o dinheiro? Essa é a pergunta que não quer calar. Ó. Cadê o dinheiro? E esse cartaz aqui eu uso desde o início, quando essa SAP começou, cara. E até hoje eu ainda estou com ela aqui guardada, porque eu sei que eu vou usar bastante. Agora, como que vai se contratar jogador bom sem gastar? Não tem como.
Se quiser trazer jogador bom, tem que gastar, tem que arriscar. Porque eu não entendo a mentalidade desses caras, que eles dizem que são profissionais. Mas eu entendo da seguinte forma. Se você contrata jogadores de primeira linha, tipo o Rival, por exemplo, né? Você está investindo para depois ter o retorno. Porque com um elenco de patamar elevado, com certeza você vai ter retorno. Agora, com um elenco fraco, você diminui a tua margem de retorno e de lucro. Então, eu até agora contesto a profissionalidade o profissionalismo desses caras, porque eu que não sou profissional desse ramo, não sou economista, não sou nada, eu vejo dessa forma. Um clube, para lucrar, ele tem que investir. Porque ele investindo, ele tem retorno. Agora, investir não vai ter retorno. É difícil de entender um negócio desse? Não é. Não é. Então estava lá o Paulo Brax apresentando jogadores e a gente está lá tentando correr atrás de trazer um jogador, um Lanzini, por exemplo. Lanzini até agora está livre no mercado, pô. Basta ir lá, acertar o contrato, o salário dele, com ele e, porra, trazer para o Vasco. Cara, eles vão investir, por exemplo, nos 2 jogadores, porra, com certeza eles vão ter retorno. Por quê? O Rival, por exemplo. O Rival... Só um minutinho, gente. O Rival está na zona... O Rival está disputando a semifinal da Copa do Brasil, vai ganhar um dinheirão. É uma grana. A premiação da Copa do Brasil é uma fortuna, gente. O Vasco, se tivesse investido, feito um elenco bom, não poderia estar disputando e ganhando dinheiro. É isso que eu estou falando. Isso é um exemplo, entendeu? Do Molambo da Gávea. O Molambo da Gávea está com um elenco bom e está investindo mais para reforçar o elenco. E está aí, ó, disputando praticamente a final da Copa do Brasil e ganha uma fortuna, uma grana. E o Vasco está disputando o quê? A queda, o descenso. Está disputando se vai cair ou não. Então, gente, olha, eu não confio no profissionalismo dessa SAF do Vasco. Eu acho que eles não estão preparados para dirigir clube, principalmente aqui do Brasil. Então, pela quantidade de cagada que eles estão fazendo, eu penso dessa forma. Mas, enfim, gente, vamos ao que interessa agora, que é a minha capa de fundo aqui. Prévia para fugir do rebaixamento. Aí tem um monte de interrogação. Será que dá? Ainda? Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu acho que dá. Olha que eu sempre fui um cara meio realista, né? Não é questão de ser pessimista, é questão de ser realista. Eu até agora não apostava no time do Vasco, como não continuo não apostando ainda. Essas contratações, para mim, são medíocres. Mas eu acho que se houver um esforço ainda até o final da janela fechar e fizer umas 2 contratações boas mesmo, daquelas que tem que investir uma grana para trazer o cara bom, eu acho que o Vasco tem plenas condições de fugir desse rebaixamento. Sabe por quê, gente? Vou explicar para vocês. O Vasco, para terminar o turno, faltam 3 jogos. Né? Faltam 3 jogos. E no segundo turno, tem mais 19 jogos. Então, 19, 20, 21, 22. Então, para o Vasco ainda faltam 22 jogos. Esses 22 jogos podem significar, no máximo, 66 pontos. Né? Isso aí. Então, vamos lá. Para fugir do rebaixamento, segundo a estatística e os outros campeonatos que tem tido, os outros Brasileirão,
fica ali em torno de... Você tem que atingir em torno de 44 e 45 pontos. Se você conseguir atingir essa pontuação, você tem boas chances de fugir do rebaixamento. Então, vamos lá. O Vasco tem 9 pontos. Né? Então, para fugir, para atingir os 45, o Vasco teria que fazer 36 pontos. Né? 36 pontos. Esses 36 pontos seriam quantos jogos, gente? Vamos lá. Seriam 12 jogos. Cada jogo, você vencendo 12 jogos, você faz 36 pontos, certo? Certo. Então, se o Vasco já tem 9, com 36, ele atinge os 45. Então, 12 jogos, para quem ainda tem 22 para fazer, é praticamente 50%. Não é tanta coisa assim. Então, não dá ainda para a gente ficar desesperado, porque eu acho que nós temos ainda a condição de fugir desse rebaixamento. Mas, para isso, tem que haver ainda investimento até quarta-feira, que é o prazo final para fechar a janela. O Paulo Brax e a SAF do Vasco têm que trazer pelo menos uns 2 jogadores de um nível mais alto do que esse que eles estão trazendo aí. Se fizer isso, eu tenho certeza que o Vasco escapa do rebaixamento. Isso não é nem sendo otimista e nem sendo pessimista, não. É sendo realista. E, gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês. É para esclarecer que eu acho que não está tão complicado assim. Vai depender muito dessas contratações até o final dessa janela aí. Então, vamos aguardar, vamos esperar, né, para ver o que vai acontecer. E, gente, se vocês concordem comigo, eu vou pedir para vocês uma coisa. Se vocês concordam comigo, vocês deixem o like positivo. Se não concordam, pode deixar o like negativo. Tá? Porque ninguém é obrigado a concordar comigo. Vou pedir para vocês que não forem inscritos, se inscreverem no nosso canal, né? Ativar o sininho para receber todas as notificações do YouTube e, se puder, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês nas redes sociais. Eu estou pedindo isso pelo seguinte, gente. A gente precisa o canal cresça para a gente atingir mais força. Porque aí a nossa cobrança aqui ela vai ter mais resultados. Porque ela vai atingir mais gente. Então, é somente esse favor que eu peço para vocês. E no mais, que me acompanhem, porque eu vou estar sempre aqui, ou fazendo um vídeo um pouquinho mais longo, quando houver necessidade de falar um pouquinho mais, ou então fazendo shorts, que são aqueles videozinhos pequenos, mas dando uma notícia curta e reta. Entendeu? Então, gente, um abraço para todos vocês e saudações cruzmaltinas e até a próxima.